Piracicaba? Tudo bem? Bom, pelo que eu vi aqui, fora o Paulo e a Ana, que eu já conheço, eu não identifiquei mais nenhum rosto assim. Eu não sei se alguém me conhece ou já me viu em algum lugar. O Paulo falou que tem um programa na Novo Tempo, né? Tem alguém que costuma assistir, não? De sexta-feira? Assistiu sexta-feira, irmã? Não assistiu sexta-feira? Então, essa sexta-feira agora falou de uma viagem que, na verdade, é de uma missão que eu vou falar aqui, hoje. Na verdade, não sou eu que apresento o programa, nada disso, é o Elmer, que, inclusive, teve filho essa semana. Né? A gente está bem feliz por ele e pela Hannah, que tiveram a Maia. Mas o programa foi legal, foi bastante interessante, porque mostrou... ainda bem que ninguém viu, porque daí eu já mostro aqui, é tudo novidade, né? Mas bacana mesmo. Antes de mais nada, eu queria falar duas coisas. Primeira que eu não sou pastor, eu não sou professor, eu não sou orador, mas eu sou apaixonado por esse negócio aqui que chama missão. Então, tudo que eu vou estar falando aqui é do coração, é uma coisa que eu gosto bastante, é uma coisa que eu gosto de sempre estar vendo quem está fazendo, eu gosto de participar quando dá, porque a gente sabe que a gente tem a nossa vida também, é difícil a gente estar sempre envolvido com tudo que a gente quer, né? E a outra coisa que eu queria falar é o seguinte, mais ou menos em junho, meio do ano, se não me engano, a gente passou um final de semana entre amigos, um pessoal que, na verdade, participa de missão, e teoricamente, ali tinha dois casais que eu não conhecia, um deles era o Paulo e a Ana. Aí, nas conversas e tal, aquela coisa toda, a Ana levou um livro lá. O livro chama A Revolução do Voluntariado. E é um livro que eu tinha uma vontade louca eu já conhecia assim, o autor, já sabia de toda a história dele e tudo mais, e eu queria ler o livro. Aí a Ana me chega com esse livro lá. Eu falei, nossa, empresta para mim, eu vou tentar ler o que eu consegui esse final de semana. Acabou que eles foram embora e o livro ficou na minha mão. E na verdade, daí eu até sofri bullying no grupo depois, porque eu roubei o livro deles, né? Mas aí, voltei para casa, eu li o livro todo, realmente é um livro espetacular, na verdade, não fala de missão, não fala de trabalho missionário, nada disso, fala de voluntariado de uma igreja, é uma igreja nos Estados Unidos que funciona na base do voluntariado. Eu queria começar, na verdade, citando aqui um parágrafo do livro, que fala exatamente assim, e está na última página, por sinal. Imagine o que aconteceria no mundo se centenas de milhares de pessoas, e talvez milhões, decidissem dedicar apenas algumas horas por semana para produzir uma onda de boas obras, se pusessem a fé em ação, espalhassem a benevolência e enviassem o sofrimento. Realmente, né? Se a gente for parar para pensar nesse contexto, 1/3 do mundo é cristão. Mais de 3 bilhões de pessoas no mundo são cristãos. E o mundo está o caos que está. Então, será que quem diz cristão é cristão de fato? Será que era para ter fome, violência, ou para ser muito mais minimizado? Né? Então, é para a gente pensar, isso começa na nossa vida, dentro da nossa casa e tudo mais. Eu queria entregar publicamente o livro para a Ana, inclusive aqui, achei o ticket de passagem deles da volta da Etiópia. Legal. Bom, gente, seguinte, vamos lá. Eu queria começar, na verdade... a gente abrindo logo a Bíblia, logo de cara, mas antes disso eu queria fazer uma oração, porque assim, tudo que for dito aqui, eu falar, minhas palavras vão... Daqui 5 minutos vocês não vão lembrar mais o que eu falei. Então, eu queria realmente pedir para o Espírito Santo, nesse momento, conduzir tanto o que for dito e o que vocês forem absorver de tudo isso, porque a palavra viva, ela só é viva porque Ele intercede, né? Então, vamos orar, assim como nós estamos mesmo. Querido bom Pai que está nos céus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, entre amigos e irmãos, para dividir um pouco de uma experiência, de momentos bons que nós tivemos, para que levamos um pouco de esperança, um pouco de conforto para pessoas distantes nesse mundo afora, e que peço que o Senhor guie tudo que for dito aqui, tudo que for falado, mostrado, e que seja feita a Tua vontade no coração de cada pessoa aqui presente. É isso que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria pedir para a gente abrir Mateus 28, 18 a 20.
Quem não tiver com a Bíblia também, na verdade, vai estar o verso ali, o versículo ali. Seguinte, vamos contextualizar essa passagem. Jesus fez o que fez, né? Jesus nasceu, viveu, teve os seus 3 anos de ministério, morreu, ressuscitou, apareceu para os discípulos. Daí os discípulos se ligaram, ali eles tiveram a certeza, assim, eles conheceram tudo aquilo que eles conheciam, mas eles entenderam de fato o Evangelho e tudo que estava por vir. E daí, a última coisa que Jesus faz, antes de ir para o céu, é dar uma orientação. E Mateus, e é chamado da grande comissão, né? Na verdade, são os últimos versículos do livro de Mateus aí, diz o seguinte, então, Jesus aproximou-se deles e disse, deles discípulos, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, aqui ele já falou quem ele era, né? Tipo, eu sou dono de tudo, então o que eu falar aqui é o que tem que ser. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aí vem a grande questão. Jesus fala, eu sou a autoridade máxima, e agora eu quero que vocês vão. Né? É o famoso id. Né? Ide. E ali tem uma frasinha que fala assim, obedecer, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Né? O que ele ordenou? A vida dele, o próprio Evangelho. Que os discípulos ensinassem como nós devemos viver na Terra, que é ser a semelhança de Cristo. Né? E fazer o que ele fez. E o que ele fez? Ele amou, ele concedeu misericórdia, ele orou, ele relacionou com as pessoas, ele comia com as pessoas, ele fazia tudo, nada mais, nada menos do que se relacionar com as pessoas. Né? E daí fica a grande dúvida, né? Não dúvida, mas a grande questão. Façam discípulos de todas as nações. Ali está falando de trabalho missionário mesmo. Né? A gente sabe que trabalho missionário não é só pregar. Né? Não é somente você sair visitando as pessoas, ou às vezes a gente cantar. Não, o trabalho missionário é muito além disso. É você cuidar de alguém, é você estar com alguém, é você orar com alguém, é você se relacionar com alguém. Né? Mas também, nesse contexto, inclui a literalidade do texto, que é ir para todas as nações, ir por todas as nações. Né? A nossa igreja, ela tem vários ministérios, a Igreja Adventista tem vários ministérios que fazem missões, tanto regionais quanto nacionais ou internacionais. Eu tive uma experiência, antes de conhecer o Maranata, nós, da comunidade jovem do IASP, eu nem me apresentei, né? Eu nem falei, meu nome é Rodney, eu sou de Hortolândia, moro em Hortolândia, frequento a igreja do IASP há muitos anos, tipo, desde sempre praticamente. Mudamos para Hortolândia em 88, eu era bem pequenininho, então eu cresci ali, então tudo que eu conheço foi vivido ali. E nós, no ano de 2011, a gente estava num momento bem legal da igreja, a comunidade jovem, eu digo, e o pastor da época falou assim, o pastor jovem da época falou o seguinte, gente, quem topa fazer uma viagem missionária? Aí alguns levantaram a mão e tal, né, e a gente se manifestou e tudo mais, e daí a gente fechou um grupo de 22 pessoas, e daí a gente fez uma missão para Moçambique. Um tempo atrás, o pastor Gilson Bezerra, não sei quantos conhecem de vocês, ele estava na União Moçambicana. Ele tinha feito uma semana de oração no IASP pouco tempo antes, então entramos em contato com ele e ele fez essa ponte para a gente estar indo para lá. Só que foi uma produção totalmente independente. O que isso quer dizer? África é África. É muito diferente. Tudo que você planeja não acontece. Então, quando você está falando de uma produção independente, de jovens, tudo deu errado lá. Só que Deus estava no comando, então no final deu tudo certo. Mas até dar certo, aconteceu de tudo que vocês imaginarem. E daí, quando a gente voltou, claro, né, foi uma experiência maravilhosa, a gente ficou quase um mês lá. Né, foi bacana, as pessoas tiraram férias para isso, todo mundo se programou, a gente programou mais ou menos um ano para essa viagem. E foi bem bacana. Só que quando a gente voltou, eu entendi, e depois conversando com colegas e com amigos, tal, que se interessa, por mais bem intencionado que você esteja, para Deus o negócio tem que ser bem feito.
E não que não foi bem feito, só que poderia ter sido melhor. Alguns detalhes e tudo mais. E quando daí eu conheci o Maranata, através de mídia, na verdade foi internet que eu vi e tal, eu me interessei bastante. Até que eu estou no Facebook um dia e vejo lá uma foto de um casal conhecido meu viajando para Angola com o Maranata. Falei, nossa, demais. Entrei em contato com eles. Eles falaram, não, agora o Maranata tem escritório no Brasil e tal, e a gente vai e a gente está participando de missões com eles tal, e vamos para a próxima. Aí eles fecharam uma próxima missão, eles foram em outra viagem que não deu para ir, e daí eles fecharam uma para a África de novo. Aí eu e minha esposa falaram assim, vamos. Simplesmente vamos. Daí, essa missão era para o Quênia. Nós tínhamos ido para o sul da África, em Moçambique, né? Então conhecemos ali a região que a gente ficou, ali, Moçambique, a gente andou bastante lá. Mas daí o Quênia era totalmente diferente para nós. Eu tenho um amigo, um grande amigo, que ele estudou no Quênia, o pai dele era missionário, e ele estudou em Nairobi, na capital, lá, tem um colégio adventista grande lá. E eu falei, cara, como é que é o Quênia? E tal, me conta e tal. Aí ele falou, cara, o Quênia é demais, eu amo o Quênia. Só, pô, o cara tá apaixonado pelo Quênia, o cara não vai falar a verdade para mim, né? Mas, enfim, eu fui buscando informação e tal, mas vamos ver como é que é, vamos conhecer o Maranata, né? E vamos ver como é que acontece. Daí, exatamente hoje, só para lembrar, hoje está fazendo um ano exatamente que eu estava voltando de lá. Então, de uma certa forma, está bem recente, né? E eu e minha esposa, a gente tem o costume de fazer diário. Toda vez que a gente viaja, a gente vai escrevendo dia a dia o que vai acontecendo. Porque melhor que filmagem, melhor que foto, é você ler depois. É cada detalhe. E quando fui preparar isso aqui para falar com vocês, eu estava lendo. Cara, coisa que eu nem lembrava mais, assim, que passou, e faz um ano atrás só, né? Então, na verdade, no dia 25 de outubro, deixa eu voltar aqui que deu umas puladinhas, a gente embarcou. Nós fomos um grupo de 14 pessoas, tá? E nós saímos em 3 voos diferentes. Primeiro foi eu e minha esposa, que nós teríamos que voltar antes, então a gente foi um pouco antes para poder dar uma aproveitada lá. E daí a gente foi no dia 25, e os outros 2 voos saíram no dia 26 mesmo. E aí está o pessoal no aeroporto e tudo mais. Aqui a minha esposa, ela não pôde estar hoje aqui, que ela trabalha em hospital, é enfermeira. Não sei se tem alguém da área de saúde aqui, vai entender de plantão e escala e tudo mais, sabe que é complicado, né? E a gente partiu rumo, na verdade, à primeira parada, que seria Joanesburgo. Tinha 2 opções para voo, uma era fazer uma viagem maluca, de repente a Ana e o Paulo vão poder saber. Eu vi uma passagem mais barata para ir, só que ela ia para o Togo, depois ela ia para a Etiópia, e depois ela ia para o Quênia. Aí eu falei, não vou fazer isso. Trocar de avião 2 vezes, ia ficar mais barato, mas não valeria a pena. Como eu conheci a África do Sul da outra viagem, eu falei, não, vamos para a África do Sul, que pelo menos lá é garantido, é um país bacana, lá não vai ter erro. Então a gente foi para Joanesburgo, e de Joanesburgo nós fomos parar em Nairobi, no Quênia. E aí começa a nossa aventura. Eu e a Poli chegamos lá primeiro que todo mundo. A gente tinha combinado de se encontrar numa sexta-feira de manhã, no aeroporto, todo mundo ia se reunir no aeroporto, e começar a missão. Só que eu e a Poliana chegamos um pouco antes, e, na verdade, se vocês forem ver bem ali, tem 2 malas que estão com wrap, né? Que estão envelopadas, e tem mais 2 malas. Tem uma mala preta aqui e tem uma atrás. Essas 2 malas eram só doação. E daí vinha a primeira recomendação, que se parassem a gente lá na hora de passar na receita deles lá, enfim, não podia falar que era doação. E falar qualquer outra coisa, tal, e beleza. Aí a gente pegou as malas, feliz da vida, aí a gente está na área de desembarque. Minutos depois dessa foto, a gente está passando, vem uma moça e para a gente. E daí ela vem e pergunta, o que vocês têm na mala, né? Fala assim, roupa. Aí ela viu a quantidade, porque é muito grande. Essas malas laranjas, aquelas malas que você vai para os Estados Unidos e volta, cheio de coisa. É gigante as malas, sabe? Enfim, né? E ela falou assim, eu posso abrir? Eu falei, pronto, vai ficar tudo aqui, né? Aí eu falei, pode. Aí ela abriu a primeira mala, que foi aquela pretinha. E o que tinha na mala? Só tinha bala e doce. Era só doce. Daí ela falou, por que é isso?
Aí eu pensei, né? E eu tinha conversado isso com a Poli já antes. Falei assim, pô, a gente já tá indo para a missão. Se parar, gente, a gente já mentir na chegada, já tá, começa tudo errado, né? Aí eu falei assim, ó, na verdade, assim, a gente não vai ficar aqui em Nairobi, a gente está indo para uma cidade chamada Isiolo, e lá a gente participa de um grupo de voluntariado, a gente vai dar para as crianças lá na região. Ela não, olhou, escutou, não falou nada, e, claro, entenda que essa comunicação, né, é o inglês mesmo, né, meu e dela e tal. Aí ela foi abrir outra mala, o que tinha? Só tinha pasta de dente e absorvente. Só tinha isso na mala. Uma só tinha doce, outra só tinha pasta de dente e absorvente. E daí ela falou assim, isso aqui você vai dar para criança também, né? Tipo, é para criança? Ela apontou para o absorvente. A gente falou, não, eu trabalho missionário, somos da igreja adventista. Eu tentei meio que falar tudo isso e tal. Aí, é claro, eles não são tão... Eles querem dinheiro ali, na verdade. Eles querem ser subornados e tal, né? Aí eu falei assim, ó, na verdade, assim, se você reparar, uma mala só tem bala e a outra só tem pasta de dente. É que a gente traz o problema e já traz a solução também. A mulher caiu na risada. E ela começou a fechar a mala e deixou a gente passar. Nossa, aquilo já foi um alívio tremendo. Porque, infelizmente, teve um pessoal que veio na sequência, depois da gente, que teve que deixar a coisa lá. Né? Então, que não aceitou pagar a propina deles e tal, enfim, ficou. Então, a aventura já começa aí, logo no aeroporto. Né? Daí, para vocês entenderem, que essa data é dia 26 de outubro. E dia 26 de outubro é minha data de casamento. E a gente chegou lá, a gente está fazendo 8 anos de casado nessa data. Né? Então, a gente tirou o dia para aproveitar, eu e a Poliana. A gente foi jantar fora. Detalhe, a gente chegou em Nairobi, aí vem eu atrapalhando, com aquele tanto de mala. Eu não queria ir para o hotel antes de passar num shopping chamado Westgate. Por quê? Tem um shopping chamado Westgate em Nairobi, que aconteceu um atentado terrorista em 2011, que sequestraram o shopping, fecharam, mataram 65 pessoas, foi um caos lá e tal. E eles abriram o shopping nesse ano, em 2016, ficou 5 anos fechado o shopping. E tinha um monumento lá, em homenagem e tudo mais, eu queria ir no shopping. Daí a gente foi de táxi do aeroporto até o shopping, com aquele monte de mala, só para tirar foto, só para ver e tal, e depois ir para ir para o hotel. Só que tem outra particularidade, geralmente os países africanos, ou os países do Oriente, de modo geral, o trânsito. Então, do shopping até o hotel, a gente levou mais ou menos umas 4 horas no táxi. Então, enfim, aí começa a aventura. Então, eu e a Poli pegamos, fomos passear, a gente foi jantar fora. No dia seguinte, a gente tinha o dia livre, a gente foi conhecer o Quênia. Na verdade, essas 2 atrações são uma das principais, são o Orfanato dos Elefantes, que dá para conhecer, é bem legal. Tem também um parque lá só de girafas. O que eu acho legal é que esses animais eles estão soltos na natureza, tá? Nada aí é fechado, isso é bacana. As girafas vêm por livre e espontânea vontade ali, porque ganham alimento e tudo mais, então elas ficam por ali mesmo. Né? E no orfanato, lá tem caça de elefante, então os elefantinhos acabam ficando órfãos, e eles adotam os elefantinhos, cuidam deles até eles terem idade e maturidade para poder viver na selva tranquilamente. Né? Então, a gente passeou bastante nesse primeiro dia, e daí, na sexta-feira de manhã, a gente tinha que se encontrar com o pessoal lá no aeroporto. E nós fomos, encontramos com todo mundo, aí a gente foi ver quem era quem. Eu conhecia só 2 pessoas que estavam indo, e não conhecia mais ninguém. E a gente se encontrou no aeroporto, aquela coisa de se conhecer e tudo mais. Aí tinha casal que estava vindo de Natal, no Rio Grande do Norte. Tinha a maioria do pessoal, na verdade, era de um PG que eles tinham em Santo André, que eles decidiram fazer um ciclo de estudos e, no final, fazer uma viagem missionária. E foram e fizeram essa viagem. Na verdade, essa era a 2ª viagem desse PG, que eles já tinham ido para Angola, com o pessoal do Maranata também. Então, eles já conheciam o esquema e tudo mais. E foi um grupo demais. Né? O Quênia, só para a gente conhecer o Quênia um pouco. O Quênia, na verdade, ali está entre a Tanzânia no sul, Uganda ali logo no oeste. Aqui em cima não está escrito, mas tem o Sudão do Sul, que é um país complicado, é o país mais pobre do mundo, pior índice de desenvolvimento humano também que tem no mundo. Etiópia e Somália. Na verdade, se você parar para pensar, o mais complicado é a Somália, que tem muito grupo terrorista lá, tem o Al-Shabaab e tudo mais. Inclusive, das 2 semanas atrás, teve um atentado forte lá na capital e tudo mais. Então, uma coisa que a gente logo reparou no Quênia é a questão da segurança.
Todo lugar que você vai público, você é revistado, eles abrem tudo. É um negócio de louco, assim, parece guerra, mas não é. Mas é porque eles têm ao lado ali ameaças e fortes, né? Então, a gente chegou na sexta-feira de manhã, conheceu o pessoal no hotel, no aeroporto. Logo, a gente foi para um hotel para tomar um café da manhã. Tinha um pessoal que tinha chegado um dia à noite, passou a noite nesse hotel. E a gente empacotou todas as coisas, colocou em cima do micro-ônibus e seguimos viagem. Esse é o grupo que nós estávamos lá. Daí a nossa base, a base da missão era a cidade de Isiolo. No slide anterior, lá, Isiolo fica quase 300 quilômetros, mais ou menos, da capital Nairobi. Só que levou, eu não vou lembrar o certo, mas foi umas 5 horas de viagem, mais ou menos, que levou para a gente chegar lá. E daí tem algumas particularidades bem interessantes. Uma que a gente chegou lá, e dos dias que nós passamos em Isiolo, que nós estávamos nessa cidade, a gente não saía na rua. Porque a recomendação era, vamos ficar em grupo, né? Não vamos, quero ir na loja? Não. Quero comprar água? Quero comprar não sei o quê? Não. Melhor não. Se for, vai todo mundo junto, a gente volta. Por quê? A cidade, por mais que tenha cristãos na cidade, a cidade é predominantemente muçulmana. Então é até estranho para a gente chegar num local que você olha para todo lugar, você só vê muçulmano, literalmente. É mesquitas e mesquitas, parece que cada esquina tem uma mesquita, e gente vestida mesmo. Eu coloquei essa foto só para poder... Só gente vestida de mulher de burca, tal, é meio assim, e a gente vivendo nesse contexto de terrorismo, a gente fica até meio impressionado assim, né? Mas a maior curiosidade mesmo foi na primeira noite, a gente estava dormindo, era umas 3 horas da manhã aproximadamente, e o que aconteceu? Começam os alto-falantes das mesquitas, de todas as mesquitas, alto-falante fazer oração. É os horários lá de Meca, que eles oram, então, lá no Quênia, eu não sei qual é o fuso da Arábia Saudita para o Quênia, mas, enfim, era 3 horas da manhã, era uma das orações. E é muito barulhento, porque tinha muita mesquita, cada mesquita com o seu alto-falante, era horrível o negócio. E eu não tenho o sono leve, mas eu acordava toda noite, então isso era tenso. Todas 3 horas da manhã, a gente acordava e ficava escutando as orações, aquela coisa chata e tudo mais. E é chato mesmo, não é agradável. Daí o seguinte, primeiro dia de missão mesmo, e eu queria enfatizar uma coisa. A primeira coisa que eu achei diferente a experiência com o Maranata, principalmente com outra missão que a gente tinha feito, é a questão da organização. Quando a gente chegou lá, a gente tinha recomendação e era contado, literalmente, que nós tínhamos que tomar 8 garrafinhas de 500 ml de água por dia. Porque a região que a gente estava indo é uma região semiárida, era quase deserto, então o sol era muito quente, a gente se desidratava fácil mesmo, né? Então, eu já fiquei impressionado com isso e com toda a logística que estava embutida. Porque tinham ali, mais ou menos, no Quênia, tinham 4 funcionários do Maranata que estavam cuidando da gente, literalmente cuidando da gente. Tinha o Ron, que é um indiano, que ele toma conta de uma parte ali da África para o Maranata, e tinha os rapazes que trabalhavam para ele. Daí, no sábado, igual eu falei que eu tinha o costume de fazer o diário, eu e a Poli, no sábado foi o nosso primeiro dia de missão mesmo. A gente foi visitar um vilarejo no qual a gente não iria atuar de forma de trabalhar naquele local. A gente foi visitar e passamos o sábado com eles. Só para vocês entenderem. Daí foi a minha esposa que escreveu isso aí. Eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V. Do jeito que estava no iPhone, eu passei para cá, para ficar mais, né, sem muito... O caminho foi um desbravamento visual de um país que, mesmo tendo diversas tribos e religiões, conserva uma cultura bem característica. Parecia que tínhamos entrado em um dos documentários do National Geographic. Clima semiárido, contrastando com as belas acácias que contornam todo o caminho, que, por sua vez, tinham pastores com seus cabritos, crianças com lindos sorrisos, mesmo com toda a pobreza ao redor. Chegamos na igreja, uma estrutura erguida pelo Maranata, onde poucas pessoas possuem a possibilidade de frequentá-la pela precariedade e isolamento do lugar. Fomos recebidos pelos nativos de forma mais africana de todas, com músicas, emocionante. Aí a gente chegou, a gente de Isiolo até esse local, deu umas 2 horas mais ou menos, porque daí entrou mesmo terra dentro, e eu acho que apertei o botão errado. Voltou. E a gente chegou nesse local, era uma igreja, que eles se reúnem lá, na verdade, uma estrutura que o Maranata colocou lá para eles.
Esse culto, nós chegamos lá por volta de 11 horas da manhã. E por que 11 horas da manhã? Porque nesse local eles não têm água ainda. Então, as pessoas que moram nessa região, elas andam todo dia de manhã aproximadamente 40 quilômetros para buscar água. E água é vida. Então, eles buscam água de manhã, voltam, e daí eles se reúnem para fazer o culto e tudo mais. E tem um pastor ali da região que cuida desse pessoal. Outra curiosidade, esse pessoal costuma passar uma semana sem comer. E a gente ficou sabendo isso com uma certa antecedência. A gente tinha algumas doações, a gente tinha em valor mesmo. E a gente, sabendo que a gente ia nesse local, a gente falou assim, vamos, o que dá para fazer? Então, a gente comprou alguns sacos de milho e outros cereais que eles utilizam lá, e levamos para eles nesse dia. Aí estão até os sacos de milho e tudo mais. Após o culto, que a gente fez o culto, detalhe, nesse trimestre, a lição da escola sabatina falava sobre Jó. Não sei se vocês vão lembrar do ano passado, tivemos falando sobre Jó. E daí, na escola sabatina, o rapaz que estava passando, ele falou o seguinte, que Jó sofreu muito e que eles não tinham ideia de como Jó sofria. Aí, todo mundo meio que se olhou, foi meio automático, assim, né? Quem estava do lado já se olhou. Cara, porque é muito miserável. É muito miserável. A pessoa não tem água, não tem comida. E eles comem, na verdade, milho, nossa, sei lá, é luxo para eles, porque eles comem uma raiz, tipo uma mandioca, de uma planta que só dá lá no meio do nada, que quase não chove. Então, eles comem só isso e, enfim, o negócio é maluco. Então, a gente passou o dia ali com eles. Logo depois do culto, do momento de culto e tal, a gente foi visitar. Eles quiseram que nós conhecêssemos a residência deles. Então, a gente foi até uma tribo ali que estava mais próxima, e a gente entrou. Eu coloquei só essa foto, porque a foto de dentro não dá para ver nada, é escuro. A gente estava só de celular lá na hora, e acabou que não dava para tirar uma foto de melhor qualidade. Mas, na verdade, não tem nada dentro. Da tenda que eu entrei, né, da casinha que eu entrei, tinha um cabritinho bem pequeno, do lado de uma fogueirinha, e só. O resto era nada, terra. À tarde, a gente voltou para Isiolo, e daí o Ron, que era o indiano, ele tinha conseguido a autorização do presídio lá de Isiolo, da gente poder fazer tipo um JA, fazer um culto à tarde com eles. E no pátio do presídio foi concedido para o Maranata erguer essa estrutura que eles fazem, que eles chamam de One Day Church, que é a igreja de um dia, que eles levantam em um dia. E lá eles batizaram 40 presos. Estavam fazendo um trabalho lá de evangelismo e batizaram 40 presos. E aí eu quero voltar naquele versículo que eu coloquei no início, que é de Mateus 28, por quê? A gente estava ali e os presos, eles cantaram e tal, e teve um preso que levantou e queria falar alguma coisa. É tudo na base do improviso, né? Levanta e fala, é aquela coisa, bem africana mesmo, né? Ele queria falar uma coisa. Ele pegou a Bíblia, aí ele abriu em Mateus 28, nesses versículos. Ele leu exatamente o que eu li aqui. E quando ele chegou assim, portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, aí ele virou para a gente e falou assim, se a gente está aqui hoje louvando a Deus, é porque algumas pessoas como vocês obedeceram o que Cristo falou. Esse versículo ele é muito lido, eu sempre escutei a minha vida inteira, só que aquela coisa de entrar num lado e sair do outro, a gente lê sem coração, de colocar ali sua compreensão de fato no texto, né? Só que quando ele falou isso, cara, eu falei, cara, é isso, né? É isso. Só que, de uma certa forma, era ele que estava pregando para mim ali. Eu fui para lá para ele pregar para mim, e não o contrário. E esses são os paradigmas que você começa a quebrar numa missão, né? Que você está lá não para beneficiar, mas para ser beneficiado, né? Então, acontece tudo isso. Então, foi uma tarde gostosa que a gente passou ali com eles, cantando bastante, muita música e tal. Eles fazem questão de cantar mesmo, eles são bons de cantar. Enfim, e lá hoje, parece que na época tinha 200, se eu não estou errado, 270 presos e 40 estavam já batizados e outros tantos fazendo estudo da Bíblia. E o Maranata tem a ideia de fechar, de fazer essa igreja, de colocar paredes e tudo mais aí, que é dentro do presídio, né? Daí, a missão, enfim, ela se dava na tribo Samburu. Então, todo dia pela manhã, a gente acordava lá onde a gente estava hospedado do hotel, um pequeno hotel lá em Isiolo, e aí a gente fazia uma viagem de 1 hora e pouco até essa tribo, que é a tribo Samburu, e lá que era o nosso grande desafio, que era do quê? De levantar paredes de 2 salas de aula,
né? E de fazer evangelismo infantil, que era uma coisa que a gente já tinha pré-estabelecido que nós faríamos com o povo lá. Só para vocês terem uma ideia da visão aérea do local, né? Um dos nossos colegas estava com drone lá, então deu para tirar umas fotos bem bacanas. Então, essa era a região, ou seja, não tem nada em volta. Nada, nada, nada. E como é que vive a tribo Samburu? Eles são seminômades, eles são nômades, certo? Eles vão onde tem água. Onde tem água, eles vão se estabelecem, certo? E como é uma região que chove pouco, então eles sofrem com a falta de água, né? Outra curiosidade, outra coisa assim interessante é que você não vê jovens homens e nem homens adultos, homens que dá para trabalhar. Você não vê. Você vê velhos, mulheres e crianças. Por quê? Porque os jovens e os homens pegam os animais e vão atrás de água, certo? E a família fica. E eles voltam poucas vezes para onde a família está. Outra curiosidade, que inclusive foi passada para a gente, é assim, eles vivem numa realidade dos patriarcas da Bíblia. Eles, na verdade, eles não conhecem dinheiro, eles não trabalham com dinheiro, isso não existe. A riqueza é mensurada através de quantos animais você tem, etc. e tal, a troca de animais, é aquele comércio bem da época da Bíblia, de Abraão e tudo mais, né? E existem muitos conflitos tribais entre eles. Então, as mortes acontecem mais nesse contexto. Daí o Maranata, quando chegou lá, a primeira coisa que eles fizeram, e a primeira coisa que geralmente faz em regiões assim, eles não constroem igreja, não constroem escola, não constroem orfanato, creche, sei lá, o que seja. A primeira coisa que é feita é perfurar poços. Por quê? Quando você perfura um poço numa região dessa, onde eles não têm água, cria-se ali em volta uma comunidade. E através daquela comunidade, aí entra para evangelizar de verdade. Porque uma vez que tem água para sempre lá, né, eles não vão sair de lá. Daí a gente foi com a proposta, já tinha 2 salas de aulas prontas, e nós estávamos ajudando na construção de mais 2. E depois, no futuro, ainda, a gente não sabe a informação, vai ser feita igreja. Só que acontece que as pessoas já sabem quem é Jesus, de uma certa forma. Eles sabem quem é Jesus, sabem que existe Jesus, né? E cantam até músicas para Jesus hoje, né? Então, essa é a tribo Samburu. Aí é uma imagem mais de uma tribinho, de um vilarejozinho pequeno deles, né? Aqui no meio é onde nós estávamos, fazendo a construção. E todos esses redondos em volta que vocês podem ver são pequenas comunidades deles, que estão ali justamente por causa de água, por causa do poço, de um poço, né? Esses são eles. E é curioso, né? De uma semana que a gente passou lá, a gente viu um jipe com uns turistas, tal, indo na tribo, dando dinheiro para eles, enfim, para tirar foto, né? É bizarro, né? Porque eles precisam de tantas coisas, assim, você vê aqueles jipes de safari entrando lá e para tirar foto com eles. Então, igual eu falei, você vê mulheres e senhores, você não vê homens adultos. Eu não vi nenhum, para falar a verdade. Aí são eles, no contexto deles lá, né? As mulheres. E aí era nosso grande desafio, era subir paredes. Aí vem a questão, eu nunca fiz isso na minha vida, eu nunca coloquei um tijolo, estou falando por mim. Nunca tinha feito massa na vida. Tudo bem que tinha betoneira lá, mas enfim. Nunca peguei num bloco tal para fazer. Muitas meninas, a maioria das pessoas que foram eram mulheres e tal. E aí, como é que funciona isso? Cara, funciona melhor do que a gente pensa, né? Essa era as 2 salas de aulas que nós estávamos ajudando a subir as paredes, né? Em uma semana, o desafio era subir das 2, subir a parede das 2 salas de aula e colocar o telhado, né? Então, está aí a área de trabalho. E, assim, era uma região muito quente. A gente estava medindo mesmo a temperatura para ver. Teve dia que bateu 45 graus, era muito quente. E aquela questão mesmo, a gente tem que ficar o máximo coberto possível. A minha esposa é muito branca, aí eu fiquei mais preocupado com ela, assim, porque ela é muito branquinha mesmo. E muito bloqueador e tal, e ela ficava igual uma nômade mesmo, ficava com os olhinhos de fora mesmo. Mas mesmo assim foi bacana. O primeiro dia foi ruim, não foi gostoso, vou ser sincero para vocês, mas depois é uma coisa que nem incomodava mais, a gente acostumou. Uma coisa que faz parte lá e a gente vai tomando água e vai... Engraçado, a gente tomava ali, 8 garrafinhas de água e eu não fazia xixi. Esse era o mais louco. Passava o dia sem fazer xixi.
E nem dá vontade. É que você desidrata muito mesmo, né? Então, essa aí é a obra, um local realmente bem afastado, que não tem nada. E aí a gente trabalhando lá. Daí o Maranata dispunha de um mestre de obras, que era o Josué, que era mexicano. Ele estava lá no Quênia já fazia alguns meses, que ele estava participando de algumas construções no Quênia. E estava ele e a esposa dele, e eles contrataram 3 pedreiros locais, que, na verdade, frequentam algumas igrejas adventistas lá, então eles ajudavam na construção também. E o grande barato é o seguinte, essas coisas não dependem da gente para acontecer, sabe? Se a gente tivesse ido ou não ido, a construção ia acontecer no tempo que desse para acontecer, porque os recursos aí que são para construção são de doações, a maioria delas, obviamente, vinda dos Estados Unidos, né? Então, assim, isso acontece. Só que o nosso trabalho de voluntário ajuda muito, o negócio vai muito mais rápido, né? Então, algumas fotos locais ali, a gente estava trabalhando, e direto as mulheres vinham, começavam a cantar, é bem gostoso o clima, fica um clima bem gostoso. Aí o pessoal interagindo com as mulheres ali da comunidade e tudo mais, mais fotos do local. Ali, a primeira sala de aula, a gente já tinha terminado ela, tinha colocado a cobertura, aí começaram a colocar as janelas e tudo mais, e a gente estava tentando terminar a segunda sala de aula, que infelizmente não deu para terminar, a gente não conseguiu. Mas foi bacana que uma, pelo menos, a gente deixou pronta. E daí, o outro trabalho que nós estávamos fazendo era com as crianças. Então, aí está a Vivian, ela estava, quando a gente chegou, abriu todas as malas que a gente tinha levado de doações, tal, fazendo aquela separação para fazer os kits para as crianças e tudo mais. Toda noite era bem puxada por esse motivo. Aí estão as crianças, muitas crianças mesmo. Essa menina era um amor. E assim, o legal, igual, a gente fazia as atividades para as crianças, mas os adultos participavam também, né? É aquela coisa de você não ter infância, realmente lá não tem, né? Eu coloquei até uma foto aqui, a Larissa e o Joaquim, é que vocês não assistiram, mas no programa de sexta-feira foi o depoimento dos dois, praticamente. Os dois eles são do Rio Grande do Norte, são lá de Natal, e eles frequentam a igreja adventista lá e tudo mais, e assistiram o programa do Maranata na Novo Tempo, eles se interessaram e foram para a missão. Eles estavam voltando de uma viagem, estavam no Egito, para vocês terem ideia. Eles estavam passeando no Egito, e daí eles desembarcaram em São Paulo, já pegaram outro avião para ir para o Quênia, e ficaram apaixonados por lá. Eles contaram no programa, foi bem legal a experiência deles. E daí, minha esposa está até pintando uma criancinha ali e tal, nas atividades. Esse é o Simon, era um senhor que ficava lá, era um senhor ancião que ficava por lá. E daí, para vocês terem uma ideia, ele está pintando, ele levou aquelas imagens de animais e tal, e estava pintando, né? Ou seja, todo mundo entrava na brincadeira de uma certa forma, era bem bacana. As crianças, esse é o Gustavo, ele é lá de São Paulo, do Campus 1. E esse menininho, ele só chorava. Essa foto é a cara dele mesmo. Coitado, assustado, né? Bem assustado. E aí outras fotos, essa é a Larissa passando. Aí foi legal essa foto, porque é aquela coisa, né? Espelho é igual os índios na época do descobrimento, né? Espelho o que é espelho, né? Então, teoricamente, muitos deles não se conheciam, né? Então, foi legal a expressão da menina, assim, até de, né, tipo, o que é isso, né? E esse menininho, ele me chamou a atenção. Todo dia, eu ficava o tempo todo na obra. Um dia ou outro eu ia lá com as crianças, tal, mas era bem raro, eu ficava na obra. E todo final da obra, esse menininho, ele vinha, ficava perto de mim, e a gente começou a jogar bola. A gente levou umas bolinhas lá. Me chamou porque lá eles não falam inglês, né? Não falam nem Swahili, que é a outra língua que todo mundo no Quênia fala. Ele falava o dialeto local. E daí a comunicação era só em gesto mesmo, né? Aí ele me chamou, tal. Aí eu tô com 2 pulseirinhas aqui, né? Aí ele tirou a pulseirinha do braço dele e colocou em mim. Aí eu falei, nossa, né? Tentei falar um obrigado lá mais ou menos para ele, e tudo mais, tal, sei o quê. Aí ele me deu um abraço, tal. E tipo, ficou por isso, né? Eu falei, putz, né? Eu jogava bola com ele todo dia, né? Aí voltando, né? Aí eu conversando com o Ron, que é o indiano, falei do menino e falou assim, então, eu não sei se essa pulseira
é a que ele ganha por herança. Mas pode ser. Falei, putz, cara, né? Tipo, e agora, né? Vou levar embora um negócio desse e tal. Fiquei assim. Aí já era sexta-noite, a gente chegou lá, eu falei, João, de verdade, cara, vamos tentar ir numa loja aqui em Ziolo, vamos comprar uma bola para esse menino, comprar alguma coisa para o menino, sei lá. A gente acabou indo numa loja, é pecado comprar coisa no sábado. Aí a gente foi numa loja e tal, enfim, achamos essa bola. Aí no sábado que a gente foi fazer o culto com eles, aí eu levei a bola para ele, ficou super feliz e tudo mais. Enfim, até hoje eu não sei se a pulseirinha de fato era da herança ou não, mas enfim, que ela está lá em casa guardada com muito carinho, por sinal. E daí a gente se despedindo deles e tudo mais, né? Nós passamos uma semana inteira, uma semana cheia lá, nesse local, interagindo com as pessoas, trabalhamos bastante, pegamos pesado, era divertido, porque a gente estava ali, as 14 pessoas que estavam, a gente se entrosou muito bem, era muito engraçado, a gente dava risada o dia inteiro, a gente brincava o dia inteiro, foi muito gostoso o clima que foi gerado ali naquele local, né? E daí vem até as curiosidades da missão. A gente pegava 1h30 aproximadamente, isso, ida e volta, para poder ir para esse local. E na estrada, cada dia era uma surpresa. Cada dia era uma surpresa. Um dia, é que essa foto está mostrando, sei lá, uns 4, 5, mas sei lá, tinha mais de 30 babuínos na estrada, fechando a estrada. Aí você tem que parar. É meio safari, parece um safari. Aí a gente começou a tacar banana para eles, né, e tal. É super divertido. Babuíno um dia, outro dia era muito dromedário. Lá tem muito dromedário. E eu não fazia ideia como esse bicho fede. Fede bastante. Não sei se vocês dão para ver ali, mas no meio da imagem tem um elefante indo. A gente viu 2 elefantes e tal na beira da estrada. Olha o elefante lá e tal, e parava. Qualquer coisa que a gente via, a gente parava para ver, né? Parecia bem safari mesmo. Só quero ver da estrada, normal. E vem as curiosidades da comida, que é essa particularidade da missão. Toda missão, você tem que passar perrengue na comida. E essa foi tensa, porque assim, a gente levava um lanche para ser o nosso almoço lá, quando a gente estava em trabalho. E o lanche era esse. Era uma banana, tinha um ovo cozido junto, e vinha um lanche para a gente. O lanche era pão, tipo pão Pullman, assim, pão de forma, e no recheio era abacate, pasta de amendoim, ovo e abobrinha. Vou repetir. Abacate, pasta de amendoim, ovo e abobrinha. Aí, só que a gente levava isso cedo, ia almoçar lá por meio-dia. Aí tava aquele pão molhado, todo emprastado, só que, cara, era o que a gente comia e era uma diversão, assim, a gente se divertia com isso, né? E comendo ovo cozido, gente passando mal, era uma alegria isso aí. E assim, em nenhum momento atrapalhou a viagem, esse tipo de coisa, não, muito pelo contrário, era até gostoso. E quando a gente estava lá no hotel, a gente fazia nossas refeições lá no hotel, era comida. Só que a comida, legumes, arroz e tal, só que o tempero deles, entendeu? É claro que algum outro, pede para tirar pimenta, pede para tirar aquilo, só que a gente bateu assim, a gente, não vamos comer o que come, para meio que ter essa imersão na cultura local deles e tudo mais, né? Esse era o prato, eu nem lembro, tinha pepino, tinha um negócio que é couve, só que não é couve, essa massa, que até hoje eu não sei o que é essa massa aí que eles faziam, enfim, era o que a gente comia lá. E uma outra curiosidade bem interessante são esses colares. As mulheres elas usavam muitos colares lá, só que esse vermelho, todo vermelho, ele é diferente. E como eu falei que são uma comunidade que vive como os patriarcas, as mulheres, quando vão casar, elas, a família do noivo, enfim, tem que pagar o dote. E a quantidade de colares mostra o quanto que ela custa por dote. Então, tinha mulheres com poucos colares, são as meninas mais novas, né? As mais novas tinham poucos colares, e tinham essas que tinham bastantes. Então, era bem cara. Só que paga o quê? Paga em animal, em dromedário, em cabrito, no que eles têm lá, né? Então, é bastante interessante, assim, porque a gente acha que é um negócio do passado, que não existe, só que é muito atual para eles lá, né? Todo encontro que nós tínhamos lá, todo culto e tal, era muito engraçado. Eu tirei essa foto só para ter como exemplo. O cara falava no dialeto X deles lá.
Um outro pastorzinho traduzia do dialeto para o Swahili. Um outro pastorzinho escutava Swahili e falava inglês. Aí o Lelinho, que é o nosso amigo ali, que está com a camiseta do Maranata, ele passava do inglês para o português. Então, tipo assim, todo culto, qualquer evento que tinha, era 4 sermões simultâneos. Então, tudo era muito longo, e eles falam demais. Nossa, era bem cansativo, por sinal. Enfim, esse é o pessoal que foi, essa é toda a equipe, o Ron, que é o indiano, gente fantástica, o Josué, que é o mexicano com a esposa, o Rosa, eles estão lá no Quênia ainda, eles são bem bacanas. Eu falo com eles, às vezes, por Facebook. Eu estou atualmente estudando espanhol. Aí eu falei, cara, você vai me ajudar. E ele tem me ajudado bastante, por sinal. E essa é a galerinha que foi, um pessoal muito bacana, porque uma das finalidades da missão, claro, é você levar algo, deixar algum legado. Só que o que você traz é experiências maravilhosas, você traz amizades maravilhosas. Esse grupo que você está vendo, a gente já em um ano está fazendo agora, que a gente voltou, a gente já se reuniu 2 vezes. A Larissa e o Joaquim vieram de Natal 2 vezes para isso. Então, para vocês verem como gera um ciclo de amizade, de irmandade mesmo, né? E aí, tipo, é bem bacana. Essa era a nossa equipezinha que a gente ficava lá, passava os dias. Foi bem gostoso. Daí, gente, o seguinte, a missão acaba e a gente volta querendo mais. E a gente quer mais mesmo. A gente não quer parar por aí. Porque é muito gostoso. É muito gostoso. A gente podia ter tirado esses dias para talvez ir para o Caribe, talvez ir para o Nordeste. Não, mas a gente preferiu estar lá. E o que você traz é muito mais recompensador. É muito mais recompensador. E quando a gente voltou, surgiu uma oportunidade lá na igreja de Aspe de estar fazendo uma viagenzinha em missão. E daí a gente fez uma viagem em missão. A gente contatou o Elmer, a Hanna do Maranata, e falou assim, a gente queria fazer com Maranata. Né? Aí eles viram algumas possibilidades e a gente foi para a Bahia, em julho desse ano. Fomos em 14 pessoas do IASP e 15 da igreja de Botafogo do Rio de Janeiro. Foi uma missão compartilhada, que também é bem bacana, porque, volto a dizer, a gente volta com amizades, a gente conhece pessoas, e foi bem gostoso. E a gente foi para Salvador, no dia 4 de julho, sei lá, 3 de julho. Foi início de julho. Foi ali no início de julho, e a gente foi para Salvador, e o nosso destino era Camaçari, Bahia. Camaçari fica bem do lado de Salvador, é uma cidade rica, muitas indústrias, empresas, porém pobre, né? Porque a cidade inteira parece uma grande periferia. A gente não viu nenhum lugar assim e falasse, nossa, que legal. Não. A cidade é bem pobre mesmo, assim e tal. E estavam construindo uma igreja. A igreja, ali nesse local, do lado, existe uma igreja, na verdade. A igreja está caindo. Estava caindo, as paredes estavam caindo, umas rachaduras grandes e tal. E daí a associação entrou em contato com o Maranata e conseguiram fazer a igreja para eles. E nós fomos lá ajudar para subir as paredes dessa igreja. No primeiro sábado que nós estivemos lá, a gente fez uma feira de saúde no local da igreja. Aí, então, o André é um amigo nosso que é do Rio de Janeiro. Ele é estudante de medicina, estava atendendo o pessoal. Então, a gente fez uma feira de saúde. Aí, esse é o Ricardo, é lá de Hortolândia também. Ele é sócio meu, é mais do que ele é sócio mesmo, literalmente. Ele estava lá com o irmão, o primeiro ancião da igreja, o ancião da igreja me levava coisa para a gente comer e tudo mais na obra. Aí a gente trabalhando, aí o pessoal que foi bacana, que foi quase 30 pessoas, né, no total. A igreja já com as paredes um pouco já adiantadas. Aí também a gente teve uma atividade, e é interessante que a criança é sempre... Para fazer evangelismo, esse tipo de evangelismo, não tem como não trabalhar com criança. Primeiro porque você planta algo no coração delas, é uma musiquinha, é qualquer coisa, que ela volta para casa e ela vai contaminar. Eu acho que o barato de mexer com criança é isso. Então, a gente trabalhou com criança lá, a gente teve experiências bem legais, assim, porque tudo que a gente planejou de fazer com as crianças, no local que a gente queria fazer, deu tudo errado. E, de repente, aparece um lugar abençoado, com uma proposta abençoada, e a gente foi para uma ONG, ajudamos a ONG de outras formas e tal,
E esse aí é dois do Voluntários, nossa, me fugiu o nome do menino. O Pedro, o Pedro do Rio de Janeiro, ele tinha 14 anos, ele era o caçula da missão, né? E o Ricardo, que ele era grandão, eles faziam para a criança lá ensinando a história de Golias, Davi e Golias, né? E tal, aí parte das crianças. A igreja em andamento, aí já a igreja um pouquinho mais, isso já na sexta-feira, a gente já finalizando os serviços e tudo mais. Esse aí é o grupo que a gente foi de ASP, tá faltando 2 pessoas aí que eles tiveram que voltar antes, por causa de compromisso. E esse foi o pessoal de ASP que nós fomos. Inclusive, aqui está a Maria e a Lorena, que são da igreja lá e estavam com a gente na missão também. E assim, o que fica... não pode esquecer, porque a missão também tem outros propósitos, né? Juntar pessoas literalmente, né? E nessa missão, 2 do Rio lá, que não se conheciam, enfim, voltaram conversando bastante e tal, e virou namoro, literalmente. E não sei não, os 2 aí tem perfil de casamento, eu acho. Daí eu queria voltar para esse versículo que a gente leu no início. A missão, ela tem alguns propósitos. O principal propósito é obedecer o que Cristo pediu para a gente fazer. Nada mais que isso. É ir e fazer com que eles obedeçam aquilo que eu falei que é para fazer, né? Só que, além disso, e para isso acontecer, aliás, a gente precisa de entender 3 coisinhas básicas. Eu gosto bastante de ler, eu leio bastante, e principalmente assuntos de missão, biografias de missionários, assuntos nesse sentido, é bem bacana. E tem um pastor americano gosta disso, né, de siglas, né, sei lá, apesar que o 5S eu acho que é japonês, mas nesse caso são os 3 Ds da missão que ele fala, né? O primeiro D que ele fala da missão para você, tipo, porque é uma coisa que assim eu fico incomodado às vezes, principalmente quando a gente se engaja num projeto desse, as pessoas falarem, né? Pô, mas por que Quênia? Por que Bahia? Por que Egito ou Índia, não importa? Por que não Hortolândia, onde eu moro? Por que não Piracicaba? Por que não aqui, né? Só que eu aprendi, uma das grandes lições que eu tomei para mim, é que é o seguinte, que se em Hortolândia eu vivo na minha zona de conforto, tremenda, minha casa, meu trabalho, meu lazer, né? E o trabalho missionário ali em Hortolândia não me interessava até que eu fiz uma missão transcultural. Aí as coisas passaram a fazer um pouco mais sentido para mim. Então eu acho que o grande acordar para mim é ter ido para fora, para ver as necessidades do dentro. E por mais que as pessoas falem e tal, isso nem me atinge mais. Assim, antes eu ficava muito incomodado e tal, mas hoje eu já não absorvo esse tipo de situação. E esse pastor no livro ele fala que tem que ter os 3 Ds. É o da disponibilidade, o do discernimento e o do desprendimento, para que você se engaje em algum trabalho. E não precisa ser missão fora, pode ser missão dentro, né? E ele cita, foi engraçado que no livro dele, ele citou, e eu já até falei algumas vezes isso, não sei se em PG, lá, enfim, ele citou um caso de um jogador de futebol brasileiro, que ele, em uma entrevista, ele foi para a Copa do Mundo, é o Silas, não sei quem gosta de futebol, vai lembrar da década de 90, um volante chamado Silas, jogava no São Paulo. Ele foi para a Copa do Mundo e o Tele Santana olhava para o banco de reserva, sempre aos 20 minutos, 25 minutos do segundo tempo, o Tele Santana virava para o banco de reserva, chamava alguém para fazer substituição. Só que nunca chamava o Silas. E ele se achava melhor do que o cara que era titular na posição dele. Falou, não, tem algum problema aí, né? E qual foi o grande lance? Ele começou a perceber. O Tele chamava os caras que estavam preparados. Os caras estavam com meião colocado, caneleira, estava tudo armado ali e tal, para poder entrar em campo. E ele nunca estava assim. Então, quando ele percebeu esse detalhe, ele começou a se posicionar melhor no banco de reserva. Quando chegava perto dos 20 minutos, segundo tempo, se posicionava melhor, ficava todo já preparado e tal. E o Tele começou a chamar ele. E o Silas foi, com isso, ele acabou sendo titular da Copa de 90 da Seleção Brasileira. Qual que é o grande lance dessa mensagem dele? É que se a gente não tiver disposto, Deus não vai chamar a gente.
entendeu? É uma coisa que só a gente pode fazer por nós mesmos, é escolher fazer, né? Então, a disponibilidade, se fazer disposto, é muito importante. Aí vem a questão do segundo D, que é o discernimento. E o que é o discernimento? É você entender o que tem que ser feito. E de que forma ser feita? A gente é uma igreja que estuda muito, lê muita Bíblia, tem muito conhecimento, né? Só que eu não sei se a gente aplica da forma que tem que aplicar. E o discernimento é isso, é você entender o que é você pegar o que você conhece e colocar de forma prática, né? Será que eu começo um trabalho missionário pequeno ou grande? Será que eu coloco muito dinheiro ou coloco pouco dinheiro? Né? Esse tipo de coisa que você tem que pedir para Deus, e aí o Espírito Santo vai entrar no jogo, e aí é um negócio que você está disponível, e pedir para Deus essa pegada para você entender o que você tem que fazer. Porque não é por você, é por Ele. E esse é o grande lance. E o último D é o D do desprendimento, e talvez esse seja um dos mais difíceis. Né? Principalmente você estando em Piracicaba e querendo fazer alguma atividade em Piracicaba. Por quê? Porque é muito difícil a gente largar a nossa Netflix, é muito difícil a gente largar nosso smartphone por redes sociais, é muito difícil a gente largar nosso lazer, qualquer que seja ele, e eu não estou falando de grandes coisas. A Maria tem uma irmã, que é formada em biomedicina, resolveu largar tudo e foi para a Amazônia viver em missão, em período integral e de longa duração. Não é essa missão que nós fazemos de 12 dias. Né? Ela deixou tudo de lado e foi fazer isso. Será que eu preciso fazer isso? Não, não é necessário. A gente pode fazer algo diferente. Né? Mas a gente tem que ter algum tipo de desprendimento. Né? Porque não adianta nada você estar disponível, ter discernimento, entender tudo que tem que ser feito e não se desprender das coisas pequenas do seu dia a dia que te acaba afastando das suas obrigações que Deus pediu para a gente fazer. Né? É legal, se a gente parar a pensar em Pedro. Pedro estava no barco, Jesus estava passando lá, né? Eu não sei, Ellen White fala que Jesus não era atraente, não era bonitão nem nada, mas Jesus tinha alguma coisa que chamava atenção, eu acredito. Né? Eu não sei o quê, mas ele tinha alguma coisa diferente. E daí Jesus olha para Pedro e fala, ó, me segue. Foi isso que ele falou. Pedro largou tudo, largou a carreira dele, literalmente, largou o ganha-pão dele e foi seguir a Cristo. Né? Então, assim, é radical essa mudança, é muito radical. E eu não sei se realmente eu estaria preparado para fazer uma mudança dessa. Só que a gente pode começar. A gente pode começar a exercitar. E é nas pequenas escolhas, nas pequenas decisões. Né? Eu queria ler um trecho aqui. Tem um livro que chama A Assinatura de Jesus. A Assinatura de Jesus. Ela é escrita por autor Brennan Manning. E esse trecho aqui é de um pastor, não tem o nome dele, na verdade. Ele trabalhava no Zimbábue e ele morreu no campo missionário. Não se sabe o motivo também, mas ele acabou morrendo no campo missionário. E foi achada uma carta no quarto que ele ficava hospedado lá no Zimbábue. E a carta dizia assim: sou parte da fraternidade dos que se envergonham. Tenho o poder do Espírito Santo. A sorte foi lançada. Ultrapassei a linha. A decisão foi tomada. Sou discípulo dele. Não olharei para trás. Não darei trégua. Não diminuirei o ritmo. Não retrocederei e não ficarei parado. Meu passado está redimido. Meu presente agora faz sentido. Meu futuro está assegurado. Não aguento mais a vida medíocre, andar pela visão, joelhos macios, sonhos sem cor, visões amansadas, conversas mundanas, doações baratas e alvos minimizados. Não mais preciso de proeminência, prosperidade, posição, promoções, aplausos ou popularidade. O cara se desprendeu, total. Não tenho de estar certo, ser o primeiro, o maior, o reconhecido, o louvado, o querido ou premiado. Vivo agora pela fé. Reclino-me em sua presença, ando por paciência. Sou elevado pela oração e oro com poder. Meu rosto está decidido, minha marcha é acelerada, meu alvo é o céu. Meu caminho é estreito, minha estrada acidentada. Meus companheiros poucos, meu guia confiável. Minha missão clara. Não posso ser comprado, dissuadido, desviado, seduzido, mudado de rumo, iludido ou atrasado. Não recuarei diante do sacrifício. Não hesitarei na presença do inimigo. Não me entregarei aos valores da popularidade e não perambularei no labirinto da mediocridade. Não desistirei, não me calarei, não darei trégua até que tenha a última medida permanecido, acumulado, orado, pagado à vista e pregado pela causa de Cristo. Sou discípulo de Jesus.
Devo ir em frente até que ele venha, doar-me até esgotar-me as forças, pregar tudo o que sei e trabalhar até que ele me detenha. E quando ele vier por si mesmo, não terá problema em me reconhecer, porque a minha bandeira estará clara. Então, assim, gente, na verdade, assim, eu vim falar aqui um pouco dessa viagem que a gente fez, dessas viagens que nós fizemos. É mais uma palestrinha, é mais um evento de crente que a gente faz, sempre faz, toda semana e tal. E eu sei também que eu estou falando aqui, eu não estou falando para todo mundo, mas eu tenho certeza que eu estou falando para alguém. Tipo, alguém vai de repente falar, nossa, é interessante, é isso que de repente eu quero para a vida, porque eu já fui tocado por esse tipo de mensagem, tipo de experiências e tal. E daí eu queria que vocês pensassem realmente assim, o que eu posso fazer aqui em Piracicaba? Não precisa ser no Quênia realmente. O que eu posso fazer em Piracicaba? O que eu posso fazer, sei lá, uma cidade perto aqui, Rio das Pedras, talvez, não sei. O que eu posso fazer na minha igreja, no meu vizinho? Ou, por que não, vamos seguir a literalidade do verso de Mateus, por que não em outras nações? Na verdade, um tijolo que você deixa lá, você deixa uma esperança para uma comunidade que você não tem ideia do que isso pode virar. A gente vai conhecer todos esses mistérios quando Jesus voltar e tudo mais, mas a gente pode estar sempre fazendo alguma coisa, né? Essa foto, eu gosto dela, por isso que eu coloquei. Não tem um porquê. E daí é o seguinte, de 5 a 14 de abril de 2018, a gente está indo para uma viagem para a Bolívia, com Maranata. E eu deixei até meu nome, meu telefone, quem quiser entrar em contato, se alguém quiser entrar em contato, é claro. E a gente vai estar indo lá, a gente vai estar indo para esse local, em Cochabamba, na Bolívia. A Bolívia é o país mais pobre da América do Sul. Tem alguns desafios lá. A gente não vai construir igreja. A gente vai fazer o esquema do Quênia, construir sala de aula. E fica aí a dica. Fica o convite. Mais do que a dica, fica o convite. Se você entrar no site do Maranata hoje, essa viagem ela não está ainda colocada lá, não foi divulgada no site, mas esse mês vai entrar, então o pessoal começa a fazer as inscrições e tudo mais. Mas eu queria fazer esse convite para vocês. Eu sinceramente, eu não sei como a Ana e o Paulo tiveram interesse de repente, eles foram para a Índia, de estar indo e tal, não sei o que chamou a atenção, mas eu sei que eles vão de novo para outra, com certeza, eles estão se planejando para isso. Então, assim, fica o convite. Não vamos deixar isso morrer. É muito importante. Isso faz um bem para a gente que a gente não faz a mínima ideia. A gente volta transformado. Infelizmente, a nossa rotina, o mundo rouba da gente toda essa beleza que uma missão faz conosco. Mas fica a dica, quem quiser, a gente vai estar super feliz. A gente volta com uma amiga, a gente volta em família. E daí no céu a gente reúne toda essa família Maranata para celebrar os grandes resultados das missões. Eu queria fazer uma oração com vocês, se vocês me permitirem. Pode colocar de pé? Vamos lá? Querido bom Pai que está nos céus, mais uma vez aqui estamos orando para Ti. A gente sabe que nesse mundo a gente tem que fazer escolhas, e escolhas são sempre difíceis de fazer, e muitas vezes a gente escolhe por nós mesmos, com a nossa cabeça, com as nossas próprias decisões, mas a gente pede que o Seu Santo Espírito esteja intercedendo na nossa vida, e toda decisão que nós vamos tomar. Nós somos uma igreja, nós somos um povo, e a gente sabe que o Senhor não deixou uma igreja para a gente seguir, o Senhor deixou uma recomendação de ir. E que o Seu Santo Espírito esteja conosco, nos guiando e nos mostrando para onde nós devemos ir. É a questão de nós estarmos dispostos, é a questão de nós estarmos com discernimento, com conhecimento, e a questão da gente se desprender das coisas desse mundo que nos prendem. Satanás quer roubar o nosso tempo, quer roubar nossas habilidades, quer roubar nossa paciência, nossos sonhos, mas que o Senhor não deixe que isso aconteça. Agora, nos próximos meses, haverão diversas viagens missionárias, quer seja de nossa igreja adventista, quer seja de outras denominações. Pessoas estão engajadas nesse propósito, que o Senhor esteja com cada uma delas, nos trabalhos evangelísticos locais que são feitos. E a gente pede que o Senhor
coloque no coração das pessoas que irão receber tua mensagem e das pessoas que estão passando a mensagem, coloque a verdade e que a gente possa um dia celebrar tudo isso lá no céu. Esteja com a gente agora no voltar para a nossa casa, que a gente possa realmente startar a semana ao teu lado e que a gente entenda que o nosso propósito aqui na Terra e nessa semana é andar contigo e se parecer contigo. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.